Nós vamos falar agora como fazer a navegação automática usando o nosso Web Scraper. Muitas vezes nós queremos coletar um dado, porém esse dado está escondido por trás de algum filtro, seja uma tela de login, seja algum botão que você precisa clicar, ou seja às vezes até um CAPTCHA, que é uma parte um pouco mais complexa, e alguns outros bloqueios. Quando esse dado está nesse formato, nós não temos como simplesmente pegar uma URL, utilizando aquela abordagem que nós fizemos de criar uma funçãozinha, que passamos a URL e ela devolve o HTML, e fazer esse download automático. Então, como resolvemos esse tipo de situação? Se você bem recordar, a nossa abordagem utilizando o Selenium, que é a nossa solução para páginas automatizadas, páginas dinâmicas, essa nossa solução, ela é, na verdade, você controlando um navegador de internet, você controlando o Firefox, ou Chrome, ou qualquer outro. Pois bem, se nós conseguimos controlar o navegador, então seria esperado que também nós conseguimos contornar estes pequenos bloqueios, como por exemplo uma páginazinha de login. Nós conseguiremos de forma automatizada colocar login, senha, apertar botões, ir para frente no navegador, ir para trás e por se dizer. O Selenium ele oferece uma solução já para isso, que é o que nós vamos ver nesse momento, como utilizar as opções de navegação automática. Para dar exemplo de como utilizar isso, nós vamos voltar aqui ao nosso ToScrape, o nosso sitezinho. E ele tem uma página que é bem interessante para treinar isso, que é essa página de login aqui, ó, se você ver. É uma página justamente para o treinamento de scraping. Deixa eu dar um pouquinho de zoom, dei demais. E essa página tem um campo de usuário e senha. Ele aceita qualquer coisa que você colocar aqui, não é bem uma senha, é só para treinar. Botar aqui ABC, o login vai funcionar. Esse é o de menos, vou até salvar essa senha. Deixa eu retornar aqui. Então, qualquer coisa que você colocar, ele vai logar. A ideia dessa página é só o treinamento apenas. Porém, como que nós fazemos esse tipo de abordagem? Mais uma vez, você pode ir na documentação e pesquisar, mas eu vou dar adiantado aqui os passos. Em uma página HTML, todos os elementos de uma página, eles têm um identificador único. Na verdade, existe mais de um tipo de identificador, são os seletores. Você tem, por exemplo, o seletor via CSS, mas aqui nós vamos usar o seletor de XPath. Porém, a diferença para nossos fins não tem tanta diferença. Você pode dar uma pesquisadinha de como fazer isso usando o seletor CSS, não vamos cobrir esse tópico. Porém, a diferença é coisa de uma linha de código, é só uma chamada de função que muda. E como nós descobrimos esses seletores, esses identificadores? Aliás, o que eles são, primeiro? Como cada elemento aqui na página, como por exemplo, esse campinho de texto, esse outro input aqui de texto, esse botão, esse campinho onde está essa URL aqui, todos eles têm um identificador único, como por exemplo o seletor XPath, nós podemos, através do nosso Selenium, dizer, olha, pegue aquele elemento que é identificado por esse identificador XPath e manipule ele. Por exemplo, temos aqui o nosso input de texto, nós vamos selecionar esse elemento lá no nosso código, através do XPath dele, e fazer um envio de dados para ele, um envio de autenticação. Nesse caso seria o texto, por exemplo, admin, que eu escrevi errado, admin. Mesma coisa seria aqui, e finalmente também procuraríamos o seletor XPath do botão e enviaríamos um clique. Então é esperado que, tendo o login e a senha e um clique aqui, a página ande e o HTML salvo no nosso WebDriver, ele se altere e então nós possamos dar continuidade baixando o código. Mas então, como é que encontramos esses seletores, esse seletor XPath, esse identificador único de cada elemento? É extremamente simples. Qualquer navegador, aqui eu estou usando o Chrome, ele vai ter essa ferramentinha aqui de inspecionamento de código-fonte da página. Eu apertei com o botão direito. Ativar isso aqui, fica mais fácil para todo mundo. Exibir o código-fonte da página. Eu queria que exibisse lado a lado. No Chrome, se você apertar F12, ele aparece do lado, é mais fácil. Aqui. Deixa eu esticar um pouquinho a tela para ficar mais fácil para todo mundo ver. Eu apertei F12, deve ter aparecido aí na tela. Aqui está todo o código da página, ele está contraído, mas se eu
apertar aqui com o botão direito e expandir recursivamente, eu vejo aqui todo o código-fonte dessa página. Ele é bem pequenininho porque é uma telinha pequenininha. Ao passar a seta do mouse nessas linhas, vocês verem que aqui no lado esquerdo ele dá um highlight, ele dá um destaque em o que eu estou selecionando. Por exemplo, aqui nessa nó do código, eu tenho essa parte de cima aqui, que é esse row, essa divzinha aqui. O que nós queremos nesse momento é selecionar o campo de input de texto, de username, que no caso é esse. Então vamos procurar ele. Desce, desce, opa, ele está por aqui. Ele está por aqui, não está, ele está por aqui. Olha ele. Temos aqui a tag input, campo de texto. E nós precisamos apenas pegar o XPath dele, que também é extremamente simples. Clique com o botão direito. Tem aqui a opção copiar. E você vê que existem vários seletores, como eu citei. Várias formas de encontrar, de fazer o identificador único de cada elemento. Vamos usar o XPath, temos aqui o XPath simplificado ou full, que é o completo, sem resumos. Vamos pelo full, mais simples. E voltando ao nosso código, nós precisamos fazer algumas pequenas alterações. Essas alterações seriam, no sentido de procurar os elementos. Vamos primeiro aqui salvar o nosso XPath. Deixa eu salvar ele aqui dentro, para não perdermos, né? Ele tá eu copiei ele lá. Agora eu vou colar. Username, vou botar em português. Usuário XPath, que é igual, é um string, abre aspas, então, cola. Vocês veem, essa sequência de texto aqui, ela indica dentro do código-fonte da nossa página qual é o identificador único desse campinho de texto aqui, ou seja, o XPath dele. Vamos dar uma olhadinha na documentação do Selenium, para nunca perder esse costume. Selenium, selecting elements via XPath. Na nossa documentação do Selenium, que está aqui nesse link, nós temos aqui essa página falando sobre localização de elementos na página. Mais uma vez, eu aconselho que você nessa hora dê uma pausa no vídeo, dê uma lida nessa documentação. Aqui tem bem mais informações do que aquilo que eu vou passar. Porém, eu vou passar a parte mais essencial, e é como fazer essa localização de elementos. É bem simples, basta apenas fazer esse import aqui do by, dessa classe by aqui, que eu já fiz, deixei até comentada mais cedo. Deixa eu descomentar, Ctrl K, Ctrl U, para fazer reverter o comentário. E lembram que nós definimos o nosso navegador, que ele está salvo na variável driver, olha ele aqui, é o nosso Firefox. A nossa instância do Firefox, ela é representada no nosso código como essa variável driver, ou seja, o nosso elemento ele vai estar lá dentro do driver. Então, basta apenas fazer aquela chamada de função, de método, procurar elemento. O nosso import que fizemos, esse by, ele basicamente tem um enumerador que diz qual é o filtro que nós estamos fazendo, que no nosso caso é por XPath. Mas lembrem, tem seletor JavaScript, seletor CSS. A documentação dá exemplo mais abaixo, como por aqui, que fala bem. A diferença é mínima, é basicamente o tipo de seletor que você passa. Mas é simples assim. Você vai no driver, chama o método de buscar elemento, diz como é essa busca, no nosso caso é por XPath, e apenas isso. Vamos fazer isso no nosso código. Temos aqui já salvo o XPath do usuário, o input de usuário. Vamos fazer aqui nessa partezinha. Vamos chamar de input usuário, que é igual driver. Qual é o nome do método? Find element. Find element by XPath. E então nós passamos o nosso XPath, que já temos salvo aqui, que foi salvo com o nome usuário XPath. Ou seja, eu vou no driver, busco esse elemento, e esse elemento vai estar linkado nessa variável. Porém, encontrar o elemento e não fazer nada com ele não nos serve de muita coisa, né? Encontramos o elemento, mas precisamos fazer o quê?
enviar valores para ele. Para fazer o envio de valores, basta apenas chamar um método dentro desse nosso elemento isolado que fizemos, que é o input usuário send keys, enviar chave do teclado, texto. E o que eu vou enviar para esse elemento? Vou enviar meu login é admin. Então, essa chamada de método aqui da linha 20, ele está fechando o nosso navegador. Eu não quero fechar ele porque eu quero ver o resultado. E aqui eu tirei o modo headless, que é para ele aparecer. Se eu fizer isso, o navegador ele executa porém escondido, mas eu quero que ele apareça para que a gente tenha acesso a ele. Vamos executar para ver se funciona. O que é esperado do comportamento desse script? Que nós vamos abrir essa página aqui. Vamos enviar valores para esse campo. Vamos testar. Primeiro, vamos no nosso diretório. Ativamos o nosso virtualenv. É esperado que vocês conheçam como fazer um virtualenv. Na descrição do curso eu vou deixar um repositório com o requirements desse curso, onde você tem todas as dependências a serem usadas. E vocês podem apenas fazer o pip install "-r requirements". Bin activate. Ativamos o nosso virtualenv. O nosso código está no Selenium Basic. Python -i Selenium Basic. Agora é só esperar. Abriu o navegador, como esperado. Foi naquela página, porém a página errada. Por que deu errado aqui? Sabemos exatamente o que deu errado. Ainda estamos com a URL antiga, a URL da página principal do ToScript. E o que nós queremos agora é a página de login. Isso aqui é extremamente fácil de resolver. Copia a URL. Cola aqui. Mais uma vez, isso aqui é um código de exemplo, não é um código para produção. Não, nós vamos modificar ele, fazer uma classe bem mais bonitinha mais à frente. Dando spoiler aqui. Enter. Vamos lá. Vai abrir o nosso navegador, sem as mãos, viu? Abriu o navegador, foi na página do URL e no campo de login, o nosso código automaticamente colocou o nosso nome de usuário aqui, admin. Veja, ele tem aqui admin. Vamos fazer um teste, ver se ele funciona com... Definitivamente não é o admin. Salva, fecha, roda de novo. Sem as mãos. Abriu o navegador, entrou na URL, colocou o admin. Perfeito. Nós agora não conseguimos não apenas coletar informações, porém manipular o estado do nosso navegador. Tudo isso automatizado. Então, bora continuar com o nosso login. Queremos também colocar uma senha aqui. Senha qualquer uma vai funcionar. E o processo é o mesmo. Isso aqui é um campo de texto. Esse campo de texto, ele vai ter um input de texto HTML. Ele vai ter um XPath único. Nós selecionamos o XPath, fazemos envio de keys e a mesma coisinha, não muda nada. Bora lá? Vamos inspecionar esse elemento. Clico com o botão direito, inspecionar. Olha ele aqui. Vamos copiar o XPath dele, do mesmo jeitinho. Copiar o XPath completo. Vamos salvar esse XPath aqui numa variável para facilitar a nossa vida. Senha XPath equals cola. Esse é o XPath do campo de senha. Nós vamos selecionar esse campo do mesmo jeitinho. Input senha é igual. Vamos no driver, find element by XPath. E qual é o XPath que queremos? É o XPath da senha, que está aqui salvo em cima. Senha XPath. Nesse momento nós temos a nossa senha, é o nosso campo de senha, e a mesma coisinha, vamos enviar as chaves para ele. Input senha send keys. Opa, faltou um K. Send keys. A nossa senha é senha difícil 1, 2, 3. Send keys. Ok, vamos executar, ver se funciona. Certamente vai funcionar. Espero. Abriu o navegador. Abriu a página. Preencheu os campos. Preencheu os campos. Ele deu um alerta
aqui de que a senha não é segura, provavelmente porque o Firefox percebeu que ele está sendo controlado por um bot. Provavelmente não, ele percebeu, tanto é que tem aqui, ó, o navegador está sendo controlado por uma marionete. Aí ele entende que isso pode ser algum ataque, algo do tipo, mas não é, somos nós mesmos. Aí como aqui é um campo de senha, ele tem algum tratamento especial para isso. Que senhas são coisas sensíveis. Ok, preenchemos o nosso campo de login e senha. Mas bora colocar um negocinho menor aqui. Ctrl delete, só admin. Pois bem, nós preenchemos o campo de login, preenchemos o campo de senha, porém, só isso não resolve nosso problema. O que é necessário para continuar no login? Tem que apertar o botão login. O procedimento é exatamente o mesmo. Seleciona o XPath do botão de login e clica nele. Tão simples. Vamos aqui inspecionar ele. Inspecionamos o nosso botão login. Aqui esse. Olha ele aqui, ó. Quando eu passo a seta, ele brilha um pouquinho. Clique com o botão direito. Copiar o XPath completo. Botão underline XPath recebe o valor do XPath do botão, que é essa sequência aqui. Só a título de curiosidade, essa estrutura aqui do XPath é basicamente a definição da árvore do HTML. Se você ver a tag HTML, que é a tag mãe de toda a página, está dentro do body, dentro de uma div, provavelmente é a única div principal. Dentro dele tem um campo form, e dentro desse form tem dois inputs, que são esses dois inputs aqui. Ele é o input 2, então deve ter um outro formulário aqui. Bem simples. Então, pegamos o HTML, clique com o botão direito, Enter. Botão login é igual driver find element, Enter, by XPath. Qual é o nosso XPath? É o btn XPath. Porém, diferente dos inputs, dos campos de entrada de texto, nós não vamos enviar chaves, não vamos usar esse método sendKeys. Nós não escrevemos no botão, nós clicamos no botão. E que método seria mais adequado para clicar no botão? O método clique. btn login clique. Então nossa página vai preencher os campos e finalmente clicar. O driver ele vai atualizar, vai logar, e depois de logado nós teremos acesso ao código da página. Aqui seria legal dar uma pausa de um segundo, que é para dar tempo da página carregar. Então vamos importar aqui um sleep. Quase sempre vocês vão precisar usar sleep, porque a página pode demorar um pouquinho, e se você forçar, você vai procurar o código e não vai ter código, porque a página ainda não carregou. From time, import, sleep. Vou botar aqui, depois do clique, vamos mandar o código dormir por um segundo. Eu nunca gravo se isso aqui é em segundo ou em milissegundos. Acho que é em segundo. Sempre confundo. Enter. Minimiza. Abriu. Preencheu, clicou, logou. Vamos de novo para ver se funciona mais de uma vez. Sem as mãos. Abriu o navegador, preencheu o campo. Preencheu, clicou, logou. Olha só que ferramenta maravilhosa nós temos em mãos agora. Nós conseguimos navegar na internet automaticamente. Conseguimos colocar o nosso código, a nossa aplicação, para navegar na web, não na internet necessariamente, e temos acesso ao código existente nessas páginas. Então, se nós queremos, aqui é aquele tema que falei na introdução, se nós queremos coletar dados de páginas, temos tudo o que precisamos. Nós conseguimos navegar nas páginas, ir para frente e para trás. Eu não citei isso de como ir para frente e para trás, mas fica como exercício. Ver na documentação aqui que ele fala. É bem simples, está aqui nesse campo, Navigating. Você tem como clicar nesse botãozinho aqui, para frente e para trás. Se não me engano, o nome do método é back. Aqui, back e forward. Você tem o driver, tudo sai de chamadas de método do driver. Você vai para frente e para trás, volta. Tem como você ver o título, que é driver.title.
e outras informações. O indicado para isso é que vocês leiam a documentação. Se eu for passar método por método o que o Selenium faz, esse curso teria uma extensão enorme, não dá. Por isso que eu sempre friso essa informação, olha a documentação, olha a documentação, olha a documentação. E tem aquele truquezinho que você quer conhecer os métodos, que eu falei mais cedo. Você chama um objeto que contém métodos, aperta Tab 2 vezes, e ele presumivelmente deveria aparecer, mas acho que o do Selenium não está funcionando. Então vamos aqui, underline, underline, dict, underline, underline. Não sei por que não funcionou. Porque nós não estamos com a instância do driver aberta. Vamos executar. Aí. Porque não existia driver na memória. Pronto. Underline, underline. Todos os métodos existentes no driver estão listados aqui. Se você quiser saber mais detalhes de uma forma de ler a documentação direto no seu navegador é chamar a função help, que é uma função nativa do Python. Help driver back. Só o nome, sem a chamada. Aí a documentação aparece direto no seu navegador. Aqui ficou um pouquinho bagunçado por causa do zoom, mas vocês conseguem ler isso aqui tranquilo. Para sair daqui é só apertar aqui. Ok, agora nós conseguimos fazer a navegação automática. Após o login nós viemos para essa página, que é a página que nós já tínhamos visto antes, porém ela estava escondida atrás de uma tela de login. E ao chegar nessa página, a nossa instância do Firefox, a nossa instância do navegador, ela tem acesso ao código-fonte. E para capturar esse código-fonte é a mesma coisa de sempre. Driver, page source, HTML, retorna para uma variável qualquer, nesse caso HTML. E aqui podemos até dar print nela. Ela está aqui salva na memória ainda. Opa, HTML, Enter. E todas as manipulações mais adiante que faremos e que você queira fazer estão disponíveis. Por quê? Porque você tem em mãos o código-fonte da página com tudo existente nela. Certinho? Vamos continuar.